Pessoal, olá, como vocês estão? Meu nome é Heitor Cardoso, eu sou delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. Eu fui aprovado no último concurso do ano de 2022, tendo tomado posse agora no mês de maio de 2024. Atualmente eu estou cursando a Academia de Polícia, faltam pouco mais de 2 meses para a efetiva formação e conclusão e também a escolha da lotação. Toda a minha preparação, eu tive como base o edital da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, que sempre foi meu sonho passar no meu estado. E desde que eu comecei a estudar o edital e também conversar com pessoas que foram aprovadas, eu entendi como muito importante o estudo, mais dedicado da Lei Orgânica da Polícia Civil. Isso se dá também por conta das questões que podem tomar como objeto essa legislação, tanto no âmbito da prova objetiva, da prova discursiva e também da prova oral. Exemplo do meu concurso de 2022, prova discursiva, a matéria de direito administrativo escolheu como questão objeto a questão atinente à lei orgânica. E conversando com algumas pessoas, várias delas não tinham sequer lido a lei e tiveram que chutar uma questão discursiva importantíssima, o que acaba derrubando e muito a nota do candidato, influenciando a classificação, para fins de nomeação posterior, enfim. E, além disso, na prova oral, de acordo com conversas que eu tive com diversos colegas, a regra foi que no âmbito do direito administrativo, que é a última disciplina a ser objeto de arguição por parte dos examinadores, pelo menos uma questão era a respeito da lei orgânica, e também foi o meu caso, que caiu uma questão envolvendo a pena de multa e a sua conversão. Foi questionado o que seria essa conversão no âmbito da pena de multa. Se eu não tivesse lido a legislação, eu não saberia responder, teria que me valer do velho "não me recordo, excelência". Uma questão que não foi difícil, mas que possibilitou que eu pontuasse um pouco mais e me classificasse bem no final do concurso. Portanto, eu peço a vocês que, além dessas aulas, que teremos por volta de 10 blocos, eu peço que vocês leiam a lei seca, façam algumas anotações, tentem lê-la, pelo menos alguns artigos semanalmente, para que ela fique fresca na cabeça, principalmente para fins de prova oral. Só, sem maiores delongas, vamos iniciar aqui os slides que eu preparei para vocês. Já adianto que não é possível destrinchar artigo por artigo, tendo em vista o tempo e também que a lei ela possui cerca de 138 artigos, se não me falha a memória. E nesse sentido eu elenquei os que eu acho mais importante, comentando alguns, trazendo algumas memorizações e também mencionando algumas situações que podem ser objeto de questionamento. Vamos lá, bloco um, vamos iniciar. Em série de disposições gerais, o que é importante nós guardarmos acerca dessa lei orgânica? Primeiramente, a sua espécie legislativa. Estamos diante de uma lei complementar do ano de 1979. Aqui já é um primeiro ponto que pode ser objeto de questão tanto na fase objetiva quanto na fase oral, em que na fase objetiva, por exemplo, o examinador ele pode colocar o número da lei, o ano correto, mas modificar a sua espécie, colocar uma lei ordinária, por exemplo, que estaria equivocado, uma vez que a espécie legislativa correta é a lei complementar. E também pode ser objeto de uma questão muito simples, no âmbito do direito administrativo, que o examinador ele pergunta ao candidato: candidato, qual é a espécie legislativa referente à lei orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo? E o candidato poderia se enrolar nessa questão, caso ele não tenha prestado atenção no título da legislação. Outro ponto importante, sua entrada em vigor, ela é anterior à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E este momento cronológico justifica uma série de dispositivos que nós temos nessa legislação, muito embora tenha sido objeto de alterações, como conversaremos posteriormente, mas algumas redações muito abertas, algumas que não se coadunam com certos princípios constitucionais, mas a sua justificativa é exatamente por conta do ano de sua edição. Agora, é necessário tratarmos de algumas alterações. Ela teve alterações importantes tanto no ano de 2002 quanto no ano de 2016. No ano de 2002, as alterações promovidas também por uma lei complementar, observando toda a principiologia constitucional a respeito, tratou de modificações acerca do direito de petição, acerca de prescrição e ainda no tocante à apuração das transgressões e faltas disciplinares. E já em 2016,
tivemos também uma série de modificações pontuais nesta legislação e que foi realmente a última modificação realizada em sede dessa lei orgânica. E agora, pessoal, quando estamos diante de uma situação e essa situação não encontra solução na lei orgânica da Polícia Civil Paulista, onde nós vamos buscar uma fonte para solucionar essa omissão? E o caso também se resguarda na legislação estadual, mais precisamente no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo. Portanto, tudo aquilo que não conflitar com a lei orgânica pode ser utilizado por ela a título complementar. Temos, portanto, a necessidade de uma leitura mais pontual da lei do Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Eu sei que é uma lei chata, eu já cansei de lê-la, em vários pontos, realmente é maçante, mas é importante nós termos alguma noção, pelo menos disso, porque ela pode, infelizmente, ser objeto de questionamento, mais precisamente numa fase objetiva e numa fase oral. Na discursiva, nem tanto, por conta que ela não é tão específica para a legislação policial, mas ela é complementar. Então, é importante sabermos o caminho a ser seguido e também alguns pontos importantes. Por isso eu reputo como válido uma leitura pontual dessa legislação. Agora vamos prosseguir, pessoal. O primeiro artigo que eu entendo como importante da legislação seria o artigo 3º. Ele traz as atribuições da Polícia Civil. E da leitura deste artigo, nós temos três, na verdade, atribuições. Ele trata da atribuição de polícia judiciária, ele trata da atribuição de polícia administrativa e também da polícia preventiva especializada. A polícia judiciária diz respeito à atividade fim da polícia civil, que seria de investigar infrações penais, visando obter elementos informativos e, por vezes, provas, como as provas cautelares, não repetíveis e as provas antecipadas, visando aferir ou não possível autoria delitiva. Já a polícia administrativa já está mais íncita ao direito administrativo, tendo em vista que, através dessa polícia, os seus agentes eles visam assegurar o bem-estar da sociedade com ordens proibitivas ou com determinações. Por sua vez, a polícia preventiva especializada, de acordo com a doutrina paulista, seria aquela que visa prevenir crimes, com a própria terminologia nos remete, através de operações, através de campanhas, por exemplo. E é importante, pessoal, no âmbito desse artigo 3º, nós verificarmos também a menção à polícia militar. Muito embora a legislação ela seja atinente à polícia civil, nós temos a menção à polícia militar e alguns artigos posteriormente às guardas municipais, o que também pode ser objeto de uma questão por parte do examinador, caso ele pergunte ao candidato: candidato, existe alguma outra instituição atinente à segurança pública mencionada no âmbito da lei orgânica que não seja a polícia civil? Sim, você pode dizer que sim, a polícia militar também, a guarda municipal. É um ponto importante, pouco abordado. Agora, prosseguindo, um outro artigo importante, o artigo 6º, que diz respeito às funções do policial civil. Via de regra, o policial civil, ele não pode exercer funções estranhas ao serviço policial, ou seja, funções que não digam respeito às estabelecidas na lei orgânica, pelo regime especial de trabalho policial, nas normas administrativas estabelecidas aos policiais civis. Mas essa regra ela não é absoluta, ela comporta uma exceção. E essa exceção consiste numa autorização expressa do governador para que o policial civil exerça essas funções estranhas. Portanto, mais uma vez, um dispositivo que tem uma carga de importância em fase objetiva e fase oral, estabelecendo uma exceção a um caso importante, que pode ser mencionado pelo examinador. Agora nós temos uma parte um pouco mais chata, que é a parte de definições. Eu vou dar alguns exemplos depois, que vai facilitar um pouco essa situação. Mas aqui no artigo 10, nós temos 3 conceitos importantes que diz respeito à classe, série de classe e carreira policial. A classe, de acordo com o próprio artigo 10, ela consiste num conjunto de cargos públicos de natureza policial, de mesma denominação e amplitude de vencimentos. Portanto, estamos diante de cargos públicos que têm o mesmo nome e os vencimentos também, eles detêm uma similitude. Exemplo,
Delegado de polícia de terceira classe. Ponto. Agora, a série de classe, para facilitar o conceito anteriormente já tratado. A série de classes, ela diz respeito a um conjunto de classes de mesma natureza de trabalho policial que estão baseadas na hierarquia, no grau de complexidade de atribuições e no nível de responsabilidade. Veja, na classe eu dei o exemplo de delegado de polícia de terceira classe. Em série de classes, nós podemos presumir que estamos diante de mais de uma classe, que, como é baseada na hierarquia, nós estamos diante de uma situação de crescimento dentro da própria instituição. E vamos mencionar mais uma vez o exemplo do delegado de polícia, porque quando o delegado de polícia ele ingressa efetivamente na carreira policial, ele ingressa como a terceira classe. E essa série, ela prossegue. Portanto, iniciamos a terceira classe, subimos para a segunda, primeira e depois a classe especial. Essa é a série de classes do delegado de polícia. E à medida que ele avança na hierarquia, teremos uma maior hierarquia para com as outras classes, as suas atribuições vão sendo dotadas de uma maior carga de complexidade, como atividades de gestão e direção, titularidade, o que abarca também uma responsabilidade maior por parte do delegado. E por fim, nós temos a carreira policial, que eu reputo como um conceito mais simples, que trata do conjunto de cargos de natureza policial civil de provimento efetivo. Aqui nós temos as diversas carreiras da Polícia Civil: delegado de polícia, escrivão, investigador, dentre outros. Agora, aqui umas palavras-chave para memorização, para fixação do conteúdo, que é mais objeto para uma fase objetiva, que nós estamos diante de várias alternativas, que o examinador ele tem o costume de misturar os conceitos, misturar algumas terminologias, induzindo o candidato em erro nessa situação. Então, o que eu sempre guardei, que para mim deu certo, tanto nos simulados, nas questões que eu realizava no concursos, tanto no dia da prova, foi guardar algumas terminologias. Quando eu falo de classe, eu trato de 2 termos importantes: a denominação e os vencimentos. Na série de classes, hierarquia, complexidade e carreira policial, conjunto de cargos e provimento efetivo. Para fins de prova objetiva, aguardando essas terminologias, a chance de êxito nessa questão é muito grande. Portanto, é importante, a sua memorização, a sua fixação. Agora vamos iniciar uma parte também que é muito importante, que é a do provimento de cargos. Eh, Apenas um lembrete, a título de direito administrativo em sentido amplo, da disciplina de direito administrativo, nós temos como um caminho a ser seguido a nomeação, a posse e depois o exercício. Na legislação, nós temos no artigo 16 o seu início, que seria o provimento. E o pessoal, o provimento nada mais é do que o ato pelo qual o servidor público ele é investido no exercício do cargo, emprego ou função. Este ato, obviamente, é um ato administrativo. E o seu provimento, ele se dá como? Com a nomeação. A nomeação, que é um ato administrativo unilateral que materializa este provimento originário no cargo policial civil. E de rigor mencionar, pessoal, que a nomeação é o único ato de provimento originário existente. Todos os demais, eles são considerados como de provimento derivado, a exemplo da reversão. E veremos também outras espécies com o seguir do curso. Agora sim, para fins de provimento, o que é necessário que o candidato consiga para que, posteriormente, ao final, ele seja nomeado para o cargo policial civil? É necessário que ele passe por uma prova escrita ou por uma prova escrita com títulos, que é a regra aqui em São Paulo. Prova escrita essa que abarca tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva. Posteriormente, uma prova oral, em que o candidato ele é submetido a uma banca examinadora, constando todas aquelas disciplinas previstas no edital. E, depois disso, o candidato ele já é submetido a um curso de formação técnico profissional na Academia de Polícia. Aqui em São Paulo, nós já ingressamos na Academia de Polícia, empossados no cargo de delegado de polícia. Mas, em outros estados, nós temos, como por exemplo no caso do Amazonas, em que o curso de formação é uma fase do concurso e só posteriormente as pessoas são nomeadas. Aqui em São Paulo,
a nomeação ocorre antes do curso de formação. Portanto, que é o meu caso, eu já sou considerado como delegado de polícia, mas ainda sou aluno no curso de formação. Agora, um outro aspecto que também diz respeito ao concurso público, o que seria a sua validade. De acordo com o artigo 17, o concurso público ele tem a validade máxima de 2 anos. Mas, como já disse no início da aula, a leitura que se deve fazer da lei orgânica deve se coadunar com a Constituição da República, neste assunto, mais precisamente com o artigo 37, inciso 3, uma vez que o prazo de validade do concurso público ele será de até 2 anos, sendo possível a sua prorrogação por igual período. Portanto, pessoal, é possível que o concurso, inicialmente, ele tenha essa validade de até 2 anos, e se ele tiver 2 anos, é possível, com base na Constituição, a sua renovação por mais uma vez por 2 anos, acarretando um prazo máximo de 4 anos. Agora, o artigo 18 ele também traz pontos importantíssimos e que merece uma leitura mais aprofundada aqui por parte do intérprete, com base na Constituição e na jurisprudência dos tribunais superiores, que são os requisitos para que a pessoa ela possa se inscrever no concurso e, posteriormente, ela venha a exercer o cargo policial civil. O primeiro deles é ser brasileiro. E brasileiro aqui, sentido amplo, abarcando tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado, uma vez que não existe proibição constitucional para fins do brasileiro naturalizado. O segundo requisito diz respeito à idade mínima de 18 anos. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer, porque, via de regra, todos os cargos estão exigindo a formação em nível superior, de escrivão, de investigador, por exemplo, e que, portanto, é muito difícil que a pessoa, ela com 18 anos já tenha se formado, mas essa redação ainda persiste. O que mais importa nessa redação seria a idade máxima que foi prevista, nessa situação, que seria de 45 anos, incompletos à data da inscrição, no encerramento da inscrição, na verdade. Essa idade máxima, pessoal, ela não foi recepcionada pela Constituição da República, uma vez que ela consiste em uma discriminação indevida de um possível candidato com base única e exclusivamente em sua idade. E observando toda a principiologia da Constituição da República, entendemos, portanto, pela sua não recepção, essa redação não deve ser considerada, quando estamos falando de requisitos para inscrição e posteriormente ingresso nas carreiras policiais. O terceiro requisito diz respeito à ausência de antecedentes criminais. Aqui também nós temos um ponto muito importante, que seria o princípio da presunção de inocência, que está abarcada no âmbito da jurisprudência dos tribunais superiores. E, portanto, por exemplo, inquéritos em andamento, ações penais em andamento não são válidas a gerar os chamados antecedentes criminais e, portanto, não podem impedir que a pessoa se inscreva no concurso público ou que ela seja eliminada em sede de investigação social. Também temos decisões, por exemplo, que em que pese a pessoa já tenha sido condenada, já tenha cumprido pena, ela poderia ingressar no serviço público sob o argumento de que impedir essa pessoa de realizar tal ato seria considerar uma pena de caráter perpétuo, que também é vedado nos termos da Constituição. Portanto, é um outro ponto importante que vocês devem se ater. E por fim, os 2 últimos requisitos seria mais para fins de memorização, que a pessoa esteja em pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, que ela tenha votado, que ela tenha justificado seus votos, que ela tenha tudo corretamente no âmbito da justiça eleitoral, e também a sua quitação do serviço militar, ou seja, que a pessoa tenha servido o serviço militar obrigatório ou que ela tenha conseguido aquela dispensa de incorporação. Prosseguindo no artigo 21, curso de formação, já estamos falando daquela pessoa que está numa situação, que está cursando a academia de polícia. Não é porque a pessoa entrou na academia de polícia que ela necessariamente será aprovada. Temos 3 requisitos que devem ser observados, e eles são observados efetivamente durante todo o curso de formação. O primeiro deles é a frequência, ou seja, a necessidade de comparecimento do policial civil às aulas, sob pena de falta, desconto no salário, e se essa frequência, de acordo com o regimento interno da academia de polícia, for inferior, a um determinado percentual, essa pessoa é considerada como inapta e ela é enviada para o Conselho da Polícia Civil para verificar se ela poderá prosseguir ou não,
no curso de formação. Portanto, frequência entendam como presença às aulas e faltas. Aproveitamento. Aqui já estamos diante das notas, uma vez que durante o curso de formação nós estamos submetidos às mais diversas provas, às mais variadas matérias. Provas essas de caráter teórico, de caráter prático e também de caráter físico. É necessário que o candidato ele consiga uma nota de no mínimo 50% daquela disciplina. Eu já adianto a vocês que a concorrência é muito forte no âmbito da academia de polícia, todos querem tirar as maiores notas possíveis, a média fica muito alta e que causa desespero a todas as pessoas, inclusive a mim, né, no tocante à escolha de vagas. Isso aí também é muito importante. O candidato ele tem um aproveitamento, sob pena também de ser enviado ao conselho da Polícia Civil, por conta de notas baixas. Então, frequência, faltas e comparecimento, aproveitamento, notas. E agora, conduta irrepreensível. O que seria isso? A conduta irrepreensível tanto na vida pública quanto na vida privada. Ou seja, o policial civil ele deve demonstrar publicamente e também na sua vida privada que ele está agindo, atuando de acordo com todos os princípios constitucionais existentes, princípio da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade, proporcionalidade, todos aqueles princípios estudados em sede de direito constitucional, uma vez que o servidor público por si só ele já deve dar o exemplo a toda a sociedade, uma vez que ele se submeteu a um escrutínio muito severo e, por vezes, no caso, na verdade, ele representa o Estado, ele é uma das mãos do Estado no exercício de suas funções. E mais ainda, uma posição particular minha, o policial, que o policial ele é um aplicador direto da lei e, portanto, ele deve realmente ter esse cuidado, essa conduta irrepreensível, estar de acordo com todo o espírito da lei, os princípios da Constituição na sua vida pública ou privada. Agora também um tema importante, também sede que pode ser objeto de questão objetiva ou de fase oral, que seria a homologação. Qual é a autoridade competente para homologar o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo? No caso, o secretário de Segurança Pública. E por que isso é tão importante, pessoal? Porque nós temos, posteriormente, algumas autoridades que elas dão posse a determinados cargos. E o que o examinador faz é justamente confundir essas situações. Ele mistura quem pode homologar o concurso público com aquela pessoa, com aquele cargo que pode dar posse a uma determinada carreira. Portanto, muita atenção, é o secretário de Segurança Pública que homologa e quanto às autoridades competentes para dar posse, nós veremos posteriormente. Pessoal, este foi o primeiro bloco, nós já estamos com quase 24 minutos de aula. Para não ficar muito maçante para vocês, eu vou iniciar um outro bloco que vamos tratar da continuidade do tema, que já seria a posse, o exercício, dentre outros. Vejo vocês daqui a pouco. Obrigado.